O cristal do copo de champanhe tremia entre os dedos de Isabel Monteiro, como se também sentisse o peso da noite. A música do Puente Romano Beach Resort ecoava sobre o Mediterrâneo e cada riso soava como um estilhaço de vidro dentro da sua cabeça. A festa acontecia no terraço suspenso do Hotel 5 Estrelas, de frente para o mar que brilhava sob a lua de junho. Modelos, empresários, herdeiros e magnatas se misturavam em um redemoinho de perfumes caros. Chanel número 5, Dior J'adore, Tom Ford Oud Wood. A brisa quente trazia o cheiro do sal e do dinheiro. Isabel vestia um Elie Saab azul escuro bordado com cristais austríacos. A seda aderia à pele bronzeada, revelando o desenho preciso do corpo de quem passara anos aprendendo a dominar o próprio reflexo. Nos pulsos, 2 pulseiras de diamantes, Cartier Panthère. Nos pés, sandálias Jimmy Choo de tiras finíssimas. No rosto, o sorriso que se aprende nas revistas de negócios. Bonito, distante, invulnerável. Eduardo Salazar. O noivo aproximou-se trazendo 2 taças de Dom Perignon Rosé Vintage, 2008. O terno dele, Brioni, caía como um manifesto de poder. Amanhã assinamos o contrato com o grupo de Dubai, disse, encostando-lhe a taça. Depois disso, Marbella será pequena demais para nós. Ela sorriu, como sempre. Mas dentro, uma vibração quase imperceptível, não de excitação, mas de exaustão. Do alto da varanda, olhou o porto de Puerto Banús. Iates de 100 metros alinhados como catedrais flutuantes, cada um com um nome em letras douradas. Cada nome um eco de ego. No reflexo do vidro temperado, Isabel viu-se duplicada. A mulher do reflexo era perfeita. Cabelo em ondas, postura ereta, olhar calculado. Mas os olhos, se olhados de perto, não brilhavam. Refletiam apenas luz emprestada. O DJ mudou o ritmo. Luzes lilazes atravessaram o ar como tiros silenciosos. O champanhe estava quente, a alma fria. Eduardo falava sobre lucros, sobre as torres que ergueriam em Doha, sobre políticos e contratos. Ela apenas assentia, e cada sim soava dentro dela como um não, que morria antes de nascer. Horas depois, Isabel desceu sozinha ao saguão do hotel. Os corredores cheiravam a flor de laranjeira e mármore recém-polido. O salto Louboutin ecoava no piso italiano como uma confissão. Parou diante do espelho enorme que separava o bar do lobby. Lá estava ela outra vez. A empresária, a celebridade, a mulher das capas. E de repente, sem motivo aparente, perguntou-se: quantas vezes mais eu terei de me ver para me reconhecer? No bolso da clutch, o telefone vibrou. Uma notificação de e-mail. Assunto: oferta de aquisição Solar do Tejo, Lisboa. Remetente: R. Duarte, gestor geral. Rafael Duarte. O nome atravessou-a como uma corrente de eletricidade. O ar pareceu rarefeito. 10 anos. 10 anos desde que o deixara em Lisboa, sentado num banco do Chiado, com o violão nas mãos e uma promessa pela metade. Fechou o telefone. O coração batia rápido demais. Lá fora, o mar se movia com a lentidão de quem sabe segredos. Na manhã seguinte, a suíte presidencial era uma exposição de luxo. Cortinas Versace Home, cama king size fret, bandeja de café da manhã com frutas exóticas e croissants de amêndoa. Isabel lia relatórios, mas as linhas se desfaziam diante dos olhos. O e-mail de Rafael continuava aberto na tela do MacBook. Prezada senhora Monteiro, sou gestor do Solar do Tejo Hotel, imóvel histórico posto à venda pela família Ramos. Fui informado do interesse do Grupo Salazar Investimentos em adquiri-lo. Ficarei à disposição para visitas e negociações em Lisboa.
Cordialmente, Rafael Duarte. Cada palavra era neutra, profissional, e mesmo assim, o passado inteiro respirava entre as linhas. Marbella cintilava do lado de fora. O mar azul turquesa, o céu sem nuvens, o rugido distante dos motores Bugatti Chiron na estrada costeira. Tudo gritava presente, mas o coração dela, teimoso, começava a sussurrar Lisboa. À noite, no convés do iate Eclipse Signo, de propriedade de um sheik parceiro de Eduardo, a festa continuava. Champanhe fluía em cascatas, saxofones misturavam-se ao som das ondas. Isabel usava um vestido valentino haute couture cor de marfim. Sorria para as câmeras, para os investidores, para o futuro que todos esperavam dela. Até que, num momento de distração, olhou o horizonte. O mar escuro fundia-se ao céu, e lá longe, o relâmpago iluminou a linha tênue entre os dois. Pensou no nome. O Horizonte de Marbella. Bonito, mas falso. Porque um horizonte verdadeiro, lembrou-se, nunca brilha onde o coração não mora. Voltou-se para Eduardo. Preciso ir a Lisboa. Agora? Ele riu. Estamos no meio de um império. Exatamente por isso. Preciso ver onde tudo começou. O sorriso dele congelou. Mas ela já caminhava para dentro do iate, sentindo o vestido pesar menos do que o silêncio que carregava. O avião particular decolou de Málaga às 6 da manhã. No interior, silêncio e couro Hermès. No tablet, o contrato multimilionário que selaria sua vida. No coração, uma música antiga, composta há 10 anos, tocando em surdina. O violão de Rafael na varanda do solar do Tejo. E assim, Isabel Monteiro partiu, não em busca de mais poder, mas de um espelho que talvez, enfim, lhe devolvesse o rosto verdadeiro. O Gulfstream G700 riscou o céu da Andaluzia com a velocidade dos que não sabem esperar. Isabel Monteiro estava sozinha na cabine silenciosa. O som constante dos motores misturava-se ao leve estalar do gelo dentro de uma taça de Dom Perignon Brut 2013. O interior, couro cognac Hermès, painéis de nogueira polida, iluminação âmbar. Era uma extensão natural do mundo dela. Impecável, calculado, controlado, mas dentro da mente nada era estável. O nome de Rafael Duarte repetia-se como um refrão esquecido. 10 anos. 10 anos desde o dia em que ela, com uma mala Louis Vuitton Kipal, partira para Paris, deixando para trás um homem e uma canção. Ela fechou os olhos. A lembrança veio inteira. O bairro do Chiado ao entardecer. O som distante do elétrico 28. Rafael dedilhando o violão. E o cheiro de café que subia das ruas estreitas. Um futuro simples que ela trocara por outro, dourado demais para ser real. O pouso em Lisboa foi suave, como se a cidade tivesse guardado espaço para o retorno. Do alto, o Tejo cintilava sob o sol das 7 horas. As fachadas de azulejos refletiam luzes que pareciam olhos antigos, observando-a. Um motorista aguardava-a com um Bentley Mulsanne cinza-prata. Ao entrar, Isabel sentiu o contraste entre o perfume sintético do couro e o cheiro verdadeiro das ruas. Maresia, pão fresco, gasolina antiga. O carro avançou pela Avenida da Liberdade. Passou pelo Rócio, mergulhou nas vielas de Alfama, onde o tempo parecia ter parado. Ela manteve o rosto impassível, mas cada esquina sussurrava seu nome. O motorista quebrou o silêncio. Senhora Monteiro, primeiro ao hotel ou direto ao solar do Tejo? Direto, respondeu sem hesitar. O solar do Tejo erguia-se discreto. Um casarão do século XIX, transformado em hotel boutique. Fachada ocre, janelas emolduradas por eras,
e uma varanda de ferro forjado voltada para o rio. Nada ali lembrava os palácios de Marbella, e justamente por isso tudo a encantava. Ao descer do Bentley, o salto das sandálias Manolo Blahnik tocou as pedras gastas do calçamento. O som ecoou como um retorno. Isabel inspirou profundamente. O ar tinha gosto de memória. Na recepção, uma jovem de uniforme azul claro ergueu os olhos. — Bom dia, senhora! Tem reserva? Isabel abriu a boca para responder, mas então ouviu uma voz atrás de si. Uma voz que atravessou o espaço como uma nota musical. — Deixe comigo, Inês, eu cuido disto. Ela virou-se devagar. Rafael Duarte estava ali. O mesmo olhar âmbar, agora cercado de linhas discretas. Os cabelos, um pouco mais curtos, os ombros mais largos. A expressão calma de quem aprendeu a conversar com o tempo. Por um segundo, ninguém falou. O ruído distante dos bondes pareceu abafar o ar. Isabel sentiu o coração bater no ritmo dos passos dele. — Senhora Monteiro! Disse ele enfim, profissional, neutro. — Seja bem-vinda ao solar do Tejo. Rafael. Ela sussurrou, e o nome pareceu um segredo, escapando-lhe dos lábios. — Faz muito tempo, completou ele com um meio sorriso. 10 anos, talvez. Ela quis responder, mas a garganta fechou-se. Rafael fez um gesto para que o funcionário pegasse as malas Rimova dela. Conduziu-a pelo corredor de azulejos antigos, onde o cheiro de cera e jasmim se misturava ao som do próprio silêncio. A suíte real do solar não tinha nada de ostentação. Paredes brancas, lençóis de linho, janelas abertas para o rio. Isabel pousou a bolsa Chanel Classic Flap, tirou os óculos Celine e ficou parada diante da varanda. O Tejo movia-se com a serenidade dos que sabem perdoar. Rafael apareceu à porta. — Espero que encontre tudo ao seu gosto. — Está perfeito, respondeu. Ele assentiu, pronto para sair. Mas antes que o fizesse, ela falou. — Não imaginava que fosse o gerente. — Vida faz voltas curiosas, disse ele sorrindo. Algumas trazem-nos de volta aos mesmos lugares, diferentes. Quando ele se foi, Isabel sentou-se na cama e olhou o relógio Rolex Lady Datejust. Cada segundo parecia ecoar. Por que agora? Por que ele? À noite, Lisboa acendia-se lentamente. Das varandas, o cheiro de sardinhas grelhadas, o eco de guitarras, as vozes subindo das vielas. Isabel desceu ao bar do hotel. A madeira escura, o piano Steinway antigo, garrafas Macallan 30 Years alinhadas. Tudo exalava um charme discreto. Rafael estava ao balcão, afinando o piano. — Ainda toca? Ela disse, aproximando-se. — De vez em quando. A música é como o rio. Pode tentar ignorá-la, mas ela sempre encontra caminho. Ele tocou algumas notas. O som encheu o ar com a mesma melancolia de uma fotografia antiga. Isabel sentiu o peito apertar. — Você mudou, disse ele, sem olhar. — Todo mundo muda. Alguns só trocam o espelho. Ela não respondeu. Havia verdade demais na frase. O silêncio que se seguiu não era incômodo. Era uma ponte. E sobre ela, 2 passados começavam a se reconhecer. Quando voltou à suíte, passou os dedos sobre a superfície fria do espelho. O reflexo mostrava a mesma mulher da capa da Forbes Portugal. Poderosa, elegante, inatingível. Mas atrás dela, pela janela, o rio reluzia. E Isabel percebeu que aquele brilho não vinha do ouro nem do vidro, mas da vida que continuava correndo, indiferente à vaidade humana. No telefone, uma mensagem de Eduardo piscava. Reunião com o grupo de Dubai confirmada. Preciso de você aqui em 2 dias. Isabel apagou a tela.
Do lado de fora, Rafael ainda tocava piano. Cada nota parecia dizer o que as palavras jamais conseguiriam. Ela encostou-se à varanda e deixou o vento do Tejo despentear o cabelo cuidadosamente penteado. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo simples, quase esquecido. Liberdade. O sol de Lisboa entrava pela varanda do solar do Tejo como ouro líquido, escorrendo sobre os azulejos brancos. Isa, o relógio Marcanamela, não sentia fome. Sentia pressa e uma inquietação que não combinava com a calma da cidade. A agenda do dia piscava no tablet. 0,9:30. Reunião no iate Helena IV. Eduardo Pliugs Investidores. R$14. Visita técnica solar do Tejo, Lisboa. R$18. Jantar em Belém. Eduardo Gil. Sheikh Al-Masri. A cada linha, uma camada da sua armadura. Isabel vestiu um terno branco Dior, camisa de seda acetinada e um colar Van Cleef & Arpels. O perfume era Baccarat Rouge 540. O cheiro do poder disfarçado de elegância. Quando desceu ao saguão, o Bentley já a aguardava. O motorista abriu a porta com um leve aceno. Ela entrou. O interior do carro, couro marfim, painel de nogueira, fragrância de jasmim, era uma cápsula contra o mundo. Mas dentro dela, o silêncio crescia. O iate Helena IV estava ancorado em Belém, perto da torre. Um monumento à glória passada e, ironicamente, ao vazio presente. O convés superior brilhava sob o sol. Garrafas de Moet Chandon, taças de cristal Riedel, arranjos de orquídeas. Eduardo Salazar recebia os convidados com o sorriso de quem domina o tabuleiro. Finalmente em casa, disse ele, beijando-lhe a mão. O relógio Patek Philippe Nautilus dele reluzia. Marbella já sente a sua falta. Isabel devolveu o sorriso. Lisboa tem seu próprio brilho. Brilho é coisa que se compra, meu amor, respondeu ele com ironia. E nós sabemos o preço de tudo? As risadas ao redor foram polidas, artificiais. Havia investidores de Dubai, advogados ingleses, 2 ministros portugueses. Tudo cheirava a contrato. Eduardo conduziu-a até a sala de reuniões interna, uma cabine climatizada de vidro e aço. Nas telas, gráficos, cifras, mapas. No centro da mesa, um contrato de 127 páginas. Isabel pousou a caneta Montblanc Meisterstück sobre a capa. Leu as primeiras linhas, mas as letras dançavam. A imagem de Rafael, o olhar sereno, o piano, o rio, projetava-se atrás de cada palavra. Isabel! A voz de Eduardo cortou o silêncio. Você parece distante. Ela ergueu os olhos. Estou apenas analisando. Você nunca analisa tanto, disse ele, meio divertido, meio irritado. O que houve? Talvez eu esteja cansada de negociar o que não tem alma. A frase caiu no ar como um copo quebrando. Os executivos se entreolharam. Eduardo manteve o sorriso, mas o maxilar travou. Alma? Repetiu. Dona Isabel, este contrato vale 120 milhões de euros. A única alma que importa aqui é a do mercado. Ela respondeu com um silêncio elegante. E o silêncio dela, como sempre, era mais forte que qualquer discurso. Depois da reunião, o iate zarpou em um pequeno passeio pelo Tejo. O som dos motores misturava-se ao do vento. Eduardo aproximou-se novamente, desta vez sem plateia. — O que há com você? E perguntou em tom baixo. — Nada que um pouco de verdade não resolva. — Verdade? Ele riu amargo. — A verdade é que construímos um império. Você é o rosto, eu sou o cérebro. — E o coração? O coração não paga contas. Isabel desviou o olhar. No horizonte as gaivotas riscavam o céu. O rio refletia a cidade como um espelho imperfeito. Ela pensou em Rafael, na calma dele, no modo como dizia bom dia,
como se fosse uma bênção. E pela primeira vez teve vontade de quebrar a redoma de cristal que chamava de vida. Preciso sair um pouco, disse. Sair? Estamos no meio do rio. Então me deixe respirar. Deixou o convés caminhando até a proa. O vento bagunçava o cabelo, o vestido, o raciocínio. Por um instante, fechou os olhos e imaginou-se em outra época. Outro cais, outra mulher. À tarde, Isabel voltou ao solar do Tejo para a visita técnica. O céu nublado dava à cidade um tom de fotografia antiga. Rafael estava à porta, esperando-a com o mesmo ar tranquilo. A senhora voltou, disse ele. É parte do trabalho, respondeu fria. Ele sorriu. Claro, e às vezes o trabalho é apenas o disfarce do destino. Ela fingiu não ouvir, mas o corpo inteiro reagiu. Percorreram juntos os corredores do solar. O piso de madeira rangendo sob os saltos dela. O cheiro de lavanda, as janelas voltadas para o Tejo. Rafael explicava reformas, custos, licenças. Isabel anotava, ou fingia. Na verdade, observava os gestos dele. As mãos firmes, o olhar atento. A calma de quem não tem pressa de provar nada. Está diferente. Ela disse, enfim. A cidade muda as pessoas. Eu também mudei. Ele afitou. Mas nem sempre mudar é o mesmo que crescer. O comentário ficou no ar como perfume caro. Ela desviou o olhar para uma pintura antiga pendurada na parede. Um casal à beira do rio. Mãos entrelaçadas, rostos voltados para o horizonte. É bonita, murmurou. É de um artista local? Explicou ele. Chama-se Horizonte de Lisboa. Interessante. Dizem que quem se vê nesse quadro encontra o caminho de volta para casa. Isabel riu, mas o riso era frágil. No reflexo do vidro, viu sua própria imagem. E por um instante, pareceu-lhe que o espelho da pintura devolvia não o rosto da empresária, mas o da menina que sonhava antes de saber o preço dos sonhos. Quando deixaram o hotel, o crepúsculo já tingia o rio de cobre. O Bentley esperava. Rafael acompanhou-a até a porta. Amanhã temos a assinatura final? Perguntou. Talvez, respondeu ela. Ainda estou decidindo. Decidindo o quê? Se quero comprar um prédio ou reencontrar o que perdi. Ele sorriu. Um sorriso breve, triste. Espero que saiba o que procura. Eu também. Ela entrou no carro. O vidro subiu. E o rosto dele ficou do outro lado. Imóvel, como uma lembrança que se recusa a desaparecer. No caminho, as luzes de Lisboa refletiam-se na janela como constelações ao contrário. E Isabel entendeu que não era o contrato que a mantinha presa. Era o medo de rasgá-lo. No telefone, Eduardo deixara uma mensagem curta. Não se esqueça, o jantar é às 6. E, por favor, vista algo que lembre quem você é. Ela apagou a mensagem. Olhou o espelho do carro e respondeu, em voz baixa, como se falasse consigo mesma. Talvez seja isso que eu esteja tentando lembrar. O restaurante Feitoria, no coração de Belém, parecia suspenso entre o Tejo e o céu. Cristais pendiam do teto como gotas congeladas. O ar cheirava a trufa branca e vinho caro. Cada mesa era uma pequena constelação de velas e taças. Isabel Monteiro chegou acompanhada de Eduardo Salazar. Vestia um vestido longo preto Giorgio Armani Privé. Decote discreto, tecido que refletia a luz como espelho líquido. Nos ouvidos, brincos Chopard. Nos lábios, um vermelho suave Iorès Ciel Rouge pour Couture, PIS 21. Sorria, o sorriso aprendido em câmeras e conselhos de etiqueta. Titan Chiage. Mas o olhar denunciava fadiga. O maître conduziu-os até a mesa principal, onde esperava Sheikh Al-Masri, investidor de Dubai,
acompanhado de 2 assessores e de um tradutor impecável em terno Hermenegildo Zegna. Sobre a mesa, garrafas de Chateau Margaux 2009, talheres Christofle, guardanapos de linho dobrados com precisão militar. "Senhora Monteiro!" exclamou o sheik levantando-se. "O prazer é meu finalmente conhecê-la." "O prazer é todo meu, excelência," respondeu Isabel inclinando a cabeça. "Espero que Lisboa esteja à altura das suas expectativas. Lisboa é bela, mas nada se compara à visão de uma mulher de sucesso." Eduardo riu, satisfeito com o elogio alheio, e o jantar começou. Os garçons moviam-se como sombras, pratos vinham e iam, carpaccio de polvo, lombo de vitela com foie gras, soufflé de chocolate com ouro comestível. As conversas giravam em torno de lucros, fusões, novos empreendimentos. Isabel participava, mas cada palavra saía automática, como se fosse dita por outra pessoa. Enquanto o sheik falava sobre um novo resort nas Maldivas, ela observou o reflexo da cidade na janela. As luzes do Tejo, os barcos distantes, a ponte 25 de abril piscando como uma linha de memória. Em algum ponto daquele horizonte, sabia, Rafael tocava piano. Eduardo notou o desvio do olhar. "Isabel!" chamou baixo, porém firme. "Está tudo bem?" "Perfeitamente." "Você não parece aqui." "Talvez eu nunca tenha estado," respondeu ela com um meio sorriso. Ele franziu o senho, mas o sheik interrompeu-os com um brinde. "Aos que transformam pedra em ouro." As taças tilintaram. O vinho encostou nos lábios de Isabel. E o sabor encorpado lembrou-lhe o cheiro de madeira antiga do solar do Tejo. Por um instante, a mesa sumiu, substituída por outra, simples, com toalha de algodão, um copo de vinho barato, Rafael rindo enquanto o vento bagunçava os papéis das suas partituras. Um flash de calor percorreu-lhe o peito. Eduardo pousou a mão sobre a dela. O toque era firme, possessivo. "Amanhã assinamos, certo?" perguntou, ainda sorrindo. "Sim," respondeu, mas a voz não tinha peso. "Depois viajamos para Dubai. Tenho planos para nós." Planos. Ela pensou em quantos planos já a tinham afastado daquilo que era simples. O piano, o riso, o amor. O sheik pediu silêncio e começou a falar sobre o futuro da parceria. As palavras passavam por Isabel como vento. Cifras, porcentagens, promessas. O brilho dos talheres tornava-se ofuscante. O perfume no ar, pesado. Tudo de repente parecia sufocante. "Com licença," murmurou. "Preciso de um pouco de ar." Levantou-se e atravessou o salão. Os saltos Louboutin tocavam o chão de mármore com um ritmo de libertação contida. No terraço, o vento noturno trouxe o cheiro do rio e o som distante de um violão. Talvez um músico de rua tocando para turistas. Ou talvez fosse imaginação. Isabel apoiou as mãos na balaustrada. A cidade se estendia diante dela, iluminada e silenciosa. Pensou no espelho do solar, no olhar de Rafael, na pergunta que ele não fizera e que ainda assim ecoava. "Você é feliz?" Ela respirou fundo. Pela primeira vez, teve coragem de responder, mesmo que em pensamento. "Não." Atrás dela, ouviu o clique discreto da porta. Eduardo aproximava-se, o perfume Bleu de Chanel anunciando-o antes das palavras. "O que está acontecendo com você?" perguntou baixo, mas com um tom que misturava preocupação e autoridade. "Talvez eu esteja cansada de ser quem esperam que eu seja." "Não diga bobagens. Somos o casal mais poderoso da península. E o mais vazio, talvez." Ele segurou-a pelo braço, não com força, mas com firmeza suficiente para lembrá-la de onde estava. "Amanhã você assina, Isabel." Depois disso, qualquer dúvida desaparece. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, viu não o homem,
mas o império que o cercava. O ouro, os contratos, os segredos. E percebeu que quanto mais brilhava, menos via o céu. Soltou-se delicadamente. Amanhã, repetiu, sem promessa nem convicção. Manhã decidiremos. Virou-se de volta para o rio. O vento bagunçava os cabelos e uma gaivota cruzou o horizonte como um traço de liberdade. O som distante do violão voltou, mais claro, e Isabel Monteiro compreendeu que o espelho de Marbella começava, enfim, a rachar. Eduardo ficou parado alguns segundos observando Isabel diante do rio. A brisa levantava o tecido do vestido dela, e por um instante ele viu a mulher que um dia o fascinara. Não pela beleza, mas pela capacidade de dominar qualquer ambiente. Mas havia algo diferente agora. Uma espécie de luz por trás do silêncio. Uma calma que escapava ao controle dele. "Volta comigo", pediu, mudando o tom. "O sheik ainda quer brindar. Já brindamos demais por hoje. Não quero que pensem que estamos divididos." "Talvez estejamos." Eduardo respirou fundo, recompondo o sorriso de quem jamais admite derrota. "Amanhã você assina", repetiu, mas agora soava quase como súplica. Isabel não respondeu. O telefone vibrou na bolsa Chanel. Ela o pegou distraída. Um número português, sem nome salvo. Atendeu. "Alô?" Silêncio. Depois, uma voz que ela reconheceria em qualquer vida. "Boa noite, Isabel. Aqui é o Rafael." O mundo pareceu diminuir. O barulho do rio, o som das taças, até o vento. Tudo recuou. "Como conseguiu este número?" B perguntou, tentando manter firmeza. "Pelo contato do hotel. Preciso falar com você antes de amanhã." "Amanhã? É sobre o solar? Há algo que precisa ver pessoalmente." Eduardo se aproximava, percebendo a tensão. "Com quem fala?" perguntou em voz baixa. Isabel virou-se de costas, apertando o telefone contra o ouvido. "Estou ouvindo, Rafael. Amanhã, ao amanhecer, no terraço do solar." "Amanhã", repetiu, como se confirmasse um pacto. Desligou antes que Eduardo pudesse insistir. Guardou o telefone na bolsa e voltou-se para ele. Era o gerente do hotel. "Às 10 da noite? Problemas administrativos." Ele riu sem humor. "Desde quando você se envolve com problemas tão pequenos? Desde que percebi que talvez sejam os únicos reais." Eduardo abriu a boca, mas a voz de um garçom interrompeu. "Senhor Salazar, os convidados esperam pelo brinde." O sorriso dele voltou, automático. "Vamos, amor. Não convém deixá-los esperando." Isabel olhou o salão reluzente, o brilho dos cristais, as risadas forçadas. Parecia assistir a uma peça da qual já não fazia parte. "Você disse. Eu já tenho tudo o que quero desta noite." O Bentley deslizou pela Avenida Brasília, cortando o vento úmido. Dentro do carro, o silêncio era denso. Isabel olhava as luzes do rio se afastando e sentia que, a cada quilômetro, uma camada da sua vida ficava para trás. O motorista perguntou se devia levá-la ao hotel. "Nur sim", respondeu, mas a voz soava como eco. No banco ao lado, a bolsa vibrava de novo. Uma mensagem de Rafael. "Traga apenas você. O resto pode esperar." Ela olhou pela janela. O reflexo mostrava o rosto dela dividido entre o luar e as luzes artificiais. Metade sombra, metade promessa. Chegou ao solar do Tejo perto da meia-noite. O saguão estava silencioso, o perfume de lavanda mais forte. Rafael não estava à vista. No balcão, a recepcionista sorriu. "Boa noite, senhora Monteiro. O senhor Duarte pediu que deixássemos isto para si." Era um envelope pardo, com o selo do hotel. Dentro, uma única folha e uma fotografia antiga. Ela e Rafael,
10 anos atrás, em frente à fachada do solar ainda em ruínas, sorrindo sob o sol de verão. Atrás da foto, a caligrafia dele. Alguns contratos não precisam de papel para serem quebrados. O coração de Isabel acelerou. Subiu para a suíte. No quarto, o reflexo no espelho já não parecia o mesmo. Havia cansaço, mas também algo novo. Uma centelha, o prenúncio de decisão. Sentou-se à beira da cama, ainda vestida, e ficou ouvindo o som distante do rio. O relógio marcava 00:30, quando murmurou para si mesma. Amanhã. O primeiro clarão de luz invadiu o quarto antes do despertador. Lisboa acordava com o som distante dos elétricos e o perfume morno de café vindo das ruas de Alfama. Isabel Monteiro levantou-se ainda vestida. O vestido preto Armani agora parecia uma armadura cansada. Abriu as cortinas e deixou que o ar frio entrasse. O vento trouxe o cheiro do rio e das buganvílias molhadas de orvalho. O espelho diante da cama devolveu-lhe uma imagem menos nítida. Cabelo solto, maquiagem borrada, olhar humano. Pela primeira vez em anos, não havia nada a corrigir. Tomou um banho rápido. A água quente escorria sobre a pele como se lavasse também o ruído de Marbella. Vestiu uma calça de linho cru, camisa Max Mara, óculos escuros Celine. Nada de joias, apenas o relógio. O mesmo Rolex de sempre, símbolo de controle. Mas agora, o tempo parecia correr para outro lugar. O terraço do solar do Tejo ainda estava vazio. O sol nascia sobre o rio, pintando de ouro as fachadas antigas. Rafael estava encostado à balaustrada, uma xícara de café nas mãos. Usava uma camisa simples de algodão e um casaco gasto. A diferença entre eles era quase simbólica. Seda e linho de um lado, tecido gasto do outro. E, no entanto, era ele quem parecia mais inteiro. Pensei que não viesse, disse ele, sem virar-se. Eu também pensei, respondeu Isabel. A voz dela saiu baixa, mas firme. Aproximou-se, sentindo o frio do piso de pedra através das sandálias. Durante alguns segundos, ficaram apenas olhando o movimento lento das águas. Por que queria me ver? Perguntou ela. Rafael pousou a xícara. Porque amanhã você assina um contrato que não entende. Eu sempre entendo meus contratos. E não esse. Ele tirou do bolso uma pasta antiga, de couro, e abriu sobre a mesa de ferro. Dentro, fotos em preto e branco do solar antes da reforma. Paredes descascadas, janelas partidas, crianças brincando no pátio. O hotel era um abrigo para músicos e artistas. Quando o Grupo Salazar comprá-lo, vai transformar tudo em resort de luxo. É assim que o mercado funciona. E é assim que a memória morre, disse Rafael, olhando-a. Você quer ser cúmplice disso? Isabel desviou o olhar. O vento levantou uma folha do contrato e a fez voar até o chão. Não vim discutir negócios? Então por que veio? Ele insistiu. Por que atendeu ao telefone? Ela respirou fundo. Talvez porque... Parou, procurando as palavras. Talvez porque você seja o único que ainda fala comigo sem querer nada em troca. Rafael sorriu de leve. Eu também quero algo. O quê? Que você se lembre de quem era antes de se perder nesse espelho de vidro. O silêncio caiu entre eles. Um bonde passou lá embaixo. O som metálico cortando o ar como lembrança de realidade. Isabel sentou-se na cadeira de ferro. Você acha que é fácil? 10 anos, construiu um império. E perdeu o que não se constrói. Paz. Ele se aproximou. O cheiro de café e madeira misturou-se ao perfume Baccarat Rouge, ainda preso à pele dela. Olhe em volta, disse ele. Tudo isso ainda pode ser seu, se escolher o que é verdadeiro. Ela levantou-se. E se eu não souber mais o que é verdadeiro?
Então comece pelo que dói. As palavras ficaram suspensas. O sol tocava o rosto dela, revelando lágrimas discretas que ela não tentou esconder. Amanhã, disse enfim, eu decido. Amanhã, repetiu ele, mas decida por você. Rafael recolheu as fotos e saiu, deixando apenas o cheiro do café no ar. Isabel ficou parada, olhando o Tejo. O reflexo do sol sobre a água parecia uma estrada líquida. Talvez fosse ali que começasse o caminho de volta. O vento da manhã já se dissipara quando o Bentley negro parou diante do portão do solar do Tejo. Da janela do salão, Isabel viu Eduardo Salazar descer. Terno cinza claro, Tom Ford, gravata de seda italiana, óculos escuros que escondiam a impaciência. Atrás dele, 2 assessores carregavam pastas e um contrato dentro de uma capa de couro preta. O som das rodas sobre o cascalho quebrou o silêncio do hotel. Rafael, que revisava algo no saguão, ergueu os olhos e percebeu quem era. O olhar dele cruzou o de Isabel. Um aviso silencioso, quase um pedido. Cuidado! Eduardo entrou sem se anunciar, como quem ainda acreditava possuir tudo o que tocava. Finalmente, disse aproximando-se. Pensei que tivesse esquecido de mim. Chegou cedo. O suficiente para impedir que cometa um erro. Colocou o contrato sobre a mesa. Assine. Está tudo preparado. Os investidores esperam a sua assinatura antes do meio-dia. Isabel manteve a voz baixa. Ainda estou decidindo. Decidindo o quê? Ele riu curto. Isabel, este acordo é o que sempre quisemos. Marbella, Dubai, o mundo inteiro aos nossos pés. Ela respirou fundo. E se eu não quiser mais o mundo? Então diga o que quer. O tom dele começou a endurecer. Quer jogar fora 10 anos? Quer trocar isso? Apontou para o relógio dela, para o anel Tiffany & Co. Por quê? Por um hotel velho? Por um músico fracassado? O nome músico fez o ar ficar mais denso. Rafael aparecera na porta do corredor, imóvel, escutando. Isabel olhou para ele e depois para Eduardo. Fale baixo, por favor. Este lugar merece respeito. Respeito? Ele riu de novo. Você está brincando de sentimentalismo agora? Ela se levantou devagar. O salto Manolo Blahnik ressoou firme no piso de madeira. Não estou brincando. Então está traindo. O silêncio foi cortado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Eduardo deu um passo à frente. O que há entre vocês dois? Rafael respondeu antes que Isabel falasse. Há o que sempre houve. Verdade, Eduardo virou-se, o rosto em fogo. Fique fora disso. Só se me mandar embora do próprio lugar que ajudei a salvar, disse Rafael calmo. Mas mesmo assim, a verdade não sai daqui. O empresário respirou fundo, tentando recuperar a máscara. Voltou-se para Isabel. Escolha. Agora, eu ou isso? Isabel ficou parada por um instante. Pela janela, o sol refletia-se no Tejo, um brilho que ofuscava e ao mesmo tempo chamava. Escolher não é difícil, disse por fim. Difícil é admitir que já escolhi há muito tempo. Eduardo empalideceu. Você vai se arrepender? Talvez. Mas pela primeira vez será arrependimento meu. Ela pegou o contrato, rasgou a primeira página e deixou os pedaços caírem sobre o tapete. O som do papel rasgando pareceu ecoar por todo o solar. Eduardo a olhou uma última vez, mistura de raiva e incredulidade. E saiu sem dizer nada. O motor do Bentley rugiu lá fora e o silêncio que ficou era quase sagrado. Rafael aproximou-se devagar. Foi corajoso. Isabel olhou os pedaços do contrato no chão. Foi necessário. E agora? Agora eu começo de novo. Ele sorriu, o sorriso pequeno e verdadeiro que ela lembrava.
Então bem-vinda de volta. O vento entrou pela janela, levantando uma folha do contrato rasgado. Ela voou até a varanda e desapareceu sobre o rio. O tejo brilhava como se levasse consigo o peso de todos os papéis que um dia aprisionaram corações. O silêncio que ficou depois do Bentley desaparecer parecia ter peso. O solar do Tejo respirava devagar. Madeira rangendo, janelas se abrindo, o cheiro de café subindo das cozinhas. Isabel Monteiro acordou tarde, sem despertador, sem agenda. Pela primeira vez em muitos anos, o tempo não a perseguia. Abriu os olhos e encontrou o teto branco manchado de luz. O relógio Rolex repousava sobre a mesa. O ponteiro seguia indiferente, mas já não mandava nela. Descalça, caminhou até a varanda. O ar da manhã era frio, salgado. Os sinos da igreja tocavam ao longe, misturando-se ao rumor dos bondes que cruzavam Alfama. Lá embaixo, a cidade começava seu movimento de sempre. Roupas coloridas nas janelas, vozes vendendo pão quente, o tilintar de moedas. Nada ali lembrava Marbella. Aqui, o ouro era o sol. No refeitório, Rafael servia café a um grupo de hóspedes. Usava uma camisa de linho amassada, mangas arregaçadas, um pano sobre o ombro. Ao vê-la, endireitou-se um pouco, surpreso. Bom dia, senhora Monteiro. Dormiu bem? Dormi. A palavra soou nova. E por favor, esqueça o senhora. Ele sorriu. Como quiser, Isabel. Ela sentou-se. O cheiro do café moído na hora encheu o ar. As xícaras eram de porcelana simples, sem logotipo. Rafael colocou um pão ainda quente diante dela. Foi feito por Dona Lúcia. Ela trabalha aqui há 30 anos. Cheira a infância, disse Isabel, partindo o pão. A crosta estalou sob os dedos e ela sentiu uma alegria quase absurda em algo tão trivial. Rafael observava em silêncio. É estranho vê-la aqui assim? Estranho? Sim. Na televisão você parecia feita de vidro. E agora? Agora parece viva. Ela riu e o riso foi sincero. O som atraiu olhares curiosos. Funcionários, hóspedes, até Dona Lúcia, que secava copos. Era como se o solar inteiro, acostumado a ecos de passos, reconhecesse naquele riso o sinal de um novo tempo. Depois do café, Isabel caminhou sozinha pelo bairro. As ruas de Alfama eram um labirinto de azulejos e roupas penduradas. Passou por uma vendinha onde uma mulher tocava rádio. Amália Rodrigues. Foi Deus. O fado subia pelas pedras e a envolvia. As notas pareciam contar sua história. Glória, perda, renascimento. Comprou um cesto de frutas e voltou devagar, parando diante de uma vitrine antiga. Violões usados, partituras amareladas, fotos de músicos. Na vitrine, uma frase pintada à mão. A música é o que resta quando o silêncio diz tudo. Isabel ficou parada, olhando o reflexo. Não se via mais como empresária, nem como ex-noiva. Via uma mulher comum, de cabelo solto, rosto sem maquiagem, viva. Quando voltou ao solar, o som do piano enchia o salão. Rafael tocava, não uma melodia conhecida, mas algo próprio, lento, cheio de respiração. Ela ficou à porta ouvindo. Cada nota parecia encontrar um lugar dentro dela. Como se chama? Perguntou quando a música terminou. Ainda não sei, respondeu ele. Talvez Horizonte. Ela aproximou-se. O hotel, a pintura e agora uma música. Tudo se chama Horizonte. É o que mais falta às pessoas ricas, disse ele. Um horizonte que não caiba numa conta bancária. Isabel encostou-se ao piano, olhando a cidade pela janela. E se eu quisesse aprender a tocar? Rafael arqueou uma sobrancelha. Você tem tempo para isso? Agora tenho todo o tempo do mundo. Ele fez sinal para que se sentasse ao lado dele, no banco de couro gasto.
As mãos dele cobriram as dela, guiando-as pelas teclas. O toque era firme, mas leve. A vibração do piano misturava-se ao calor da pele. Durante alguns minutos, o tempo parou de existir. No fim da tarde, Isabel subiu à varanda. O tejo refletia o sol poente. Lisboa parecia feita de cobre líquido. Ela pensou em Eduardo, em Marbella, em todas as noites de champanhe que já não tinham gosto. Depois pensou em Rafael e no som do piano. O coração dela respondeu com um silêncio calmo. O tipo de silêncio que antecede uma nova canção. O crepúsculo descia devagar sobre Lisboa, tingindo o tejo de um vermelho espesso. Das janelas do solar, a cidade parecia uma pintura viva. Luzes acendendo, o murmúrio dos elétricos, o cheiro de sardinha assada misturado ao perfume das buganvílias. No salão principal, apenas algumas velas permaneciam acesas, refletindo-se no verniz escuro do piano. Isabel estava sentada num dos sofás antigos, um livro aberto sobre o colo. Não lia. Observava o jogo das sombras nas paredes, o modo como o vento fazia a chama das velas dançar. Sentia-se leve e, ao mesmo tempo, assustada. Liberdade demais pode parecer vertigem. Rafael entrou sem fazer ruído. Trazia 2 taças de vinho do Porto Grahams, 1994. O casaco de linho pendendo do ombro. Pensei que pudesse querer companhia, disse ele. Ela sorriu. Acertou. Hoje o silêncio pesa de outro modo. Ele serviu o vinho. O aroma de frutas secas e madeira misturou-se ao ar quente. Ao novo começo, brindou ele. Aos que ainda têm coragem de recomeçar, respondeu ela. Beberam em silêncio. Lá fora, alguém tocava guitarra. Acordes simples, quase tímidos. O som entrava pelas janelas como uma memória distante. Lembra-se de quando tocava nas ruas do Chiado? Perguntou ela. Rafael riu. Lembro. Lembro da chuva, dos turistas, das moedas que caíam na caixa do violão. E lembro de si, parada, a ouvir-me como se o mundo tivesse parado. O mundo realmente parava, disse ela. E talvez tenha sido por isso que fugi. Ele olhou-a curioso. Fugiu de quê? De mim mesma. Da ideia de que era possível ser feliz sem tudo isto. Apontou em volta, referindo-se a anos de luxo e poder. O sucesso vicia, Rafael. A certa altura já não se trabalha por sonho, mas por medo de cair. Rafael deixou a taça sobre a mesa. E agora caiu? Talvez tenha pousado. O olhar dele suavizou-se. Sabe, há uma diferença. Cair é perder. Pousar é escolher. A frase ficou suspensa entre eles. Isabel baixou o olhar para as próprias mãos. Os anéis, o relógio, os sinais de uma vida que já não cabia nela. Tirou o anel e colocou-o sobre a mesa. Esta é a primeira coisa que deixo para trás. Rafael observou o gesto em silêncio. Depois levantou-se e foi até o piano. Quer ouvir algo? Perguntou. Ah, sempre. As notas preencheram o salão. Uma melodia lenta, feita de pausas e respirações. Isabel fechou os olhos. A música parecia falar daquilo que nenhuma palavra alcançava. Arrependimento, desejo, esperança. Quando a última nota se perdeu, ela foi até ele. Como se chama essa? Perguntou sussurrando. Ainda não tem nome, respondeu. Talvez Isabel. Ela riu baixo. Soa pretensioso. Então talvez liberdade? Ela ficou em silêncio. Depois, quase no impulso, pousou a mão sobre a dele. O toque foi breve, mas verdadeiro, como um acordo silencioso de que ambos estavam prontos para recomeçar. Mais tarde, já no quarto, Isabel deitou-se sem acender as luzes. O som distante do piano ainda vibrava nas paredes. Olhou o teto e percebeu que o medo habitual de amanhã tinha desaparecido. No seu lugar havia apenas uma certeza calma. Amanhã
pela primeira vez em muito tempo, não precisava fingir. O cheiro de pão fresco espalhava-se pelo átrio do solar do Tejo antes mesmo do nascer completo do sol. A cidade acordava devagar e o hotel também. Isabel desceu as escadas de madeira ainda descalça, uma caneca de café nas mãos, o cabelo solto, sem o brilho ensaiado das câmaras. Lá fora, o rio estendia-se azul e silencioso, como se observasse a nova vida dela. Na cozinha, Dona Lúcia sovava a massa, enquanto cantarolava um fado. "Bom dia, menina Isabel", disse, sorrindo. "Dormiu? Dormi como há anos não dormia. É o ar do Tejo, minha filha. Cura até quem não sabe que está doente." Isabel pegou uma fatia de pão ainda quente e, por instinto, passou manteiga com a ponta da faca. O sabor era simples, salgado, perfeito. Sorriu para si mesma, surpresa por descobrir prazer em algo tão banal. Rafael apareceu na porta, a camisa de linho arregaçada, um maço de papéis nas mãos. "Tá pronta para trabalhar?" "Sempre estive", respondeu ela divertida. Só não sabia que ainda sabia trabalhar sem secretária, tablet e reuniões. "Aqui o trabalho é outro", disse ele. "Menos agenda, mais alma." Levaram os documentos para a varanda. Eram plantas antigas, desenhos de reforma, contas de hóspedes. Isabel estendeu-os sobre a mesa, o cabelo preso de qualquer maneira. O sol tocava-lhe os ombros, e Rafael percebeu que aquela mulher, acostumada a dominar salas de conferência, parecia mais poderosa agora, desarmada. "Estas paredes precisam de pintura", disse ela. "E este jardim pode ser um refúgio." Sempre soube que tinha bom gosto. Bom gosto e dinheiro. O dinheiro já não conta, lembra-se. Ela olhou para ele sorrindo. "Já pois é. E é estranho como, sem o dinheiro, o gosto fica mais verdadeiro." Trabalharam até o meio-dia. Isabel tomava notas em papel, coisa que não fazia há anos. Rafael tratava das flores, conversando com os jardineiros. De vez em quando, ela parava para observá-lo. O jeito como se movia, calmo, a voz firme. Não era o mesmo homem que deixara no passado. Ou talvez fosse. Apenas mais inteiro. À hora do almoço, sentaram-se à sombra do terraço. Sobre a mesa, pratos de barro, peixe grelhado, vinho branco fresco. Nada de talheres de prata, nada de cristais. Isabel pousou o copo e riu. Se eu contasse aos meus antigos sócios que estou a almoçar assim, diriam que enlouqueci. E está, talvez. Ela levantou o copo. Mas é uma loucura deliciosa, Rafael brindou. O som das taças de vidro simples pareceu mais sincero do que qualquer tilintar de cristal. Durante a refeição, falaram de tudo. Música, arquitetura, infância, medos. Isabel contou-lhe como era crescer na Lisboa antiga, antes de se perder em reuniões e aeroportos. Rafael falou dos anos em que tocava em bares para pagar as contas, das viagens, das canções que nunca gravou. Quando o sol começou a descer, ficaram em silêncio. O silêncio entre eles já não era vazio. Era uma linguagem nova. À tarde, Isabel caminhou sozinha pelo jardim. O vestido de algodão branco roçava-lhe as pernas. O vento trazia o cheiro de jasmim. Passou os dedos sobre a madeira da balaustrada. Áspera, real. Lembrou-se das paredes lisas de Marbella e pensou como a perfeição às vezes sufoca. Rafael juntou-se a ela. "O hotel vai ficar lindo", disse. "O hotel, sim. E eu?" "Você já está a ficar." Ela riu, corando sem saber por quê. O sol batia de frente e, por um instante, os olhos deles prenderam-se. Não havia pressa, nem medo. Apenas a certeza muda de que algo começava. À noite, antes de dormir, Isabel escreveu no verso de uma folha de papel de reforma: "Hoje, pela primeira vez,
Não media o dia em lucros, mas em respirações. Dobrou a folha e guardou-a na gaveta da mesa de cabeceira. O vento do Tejo entrou pela janela, trazendo o som distante de um piano. Ela sorriu. O solar do Tejo começou a cheirar a cal fresca e madeira cortada. Homens subiam e desciam com baldes, o som dos martelos ecoando pelos corredores. Isabel caminhava entre eles com uma prancheta na mão e um lenço de seda Hermès amarrado ao pescoço. Mesmo coberta de pó, havia nela um tipo de elegância que nenhuma poeira conseguia apagar. Rafael coordenava os trabalhos, descalço, o cabelo preso, a pele dourada pelo sol. Entre um gesto e outro, trocavam olhares, rápidos, cúmplices, como se houvesse uma música muda apenas para os dois. Esta parede, disse Isabel, tocando a superfície antiga, era de 1790. E você quer mantê-la assim? Quero. As imperfeições contam mais do que as cores novas. Ele sorriu. Está a reaprender rápido. À hora do almoço, sentaram-se de novo na varanda. O barulho das obras ficava distante e o Tejo parecia descansar. Rafael tirou do bolso uma pequena caixa de madeira. Trouxe-lhe algo. Dentro havia uma pena antiga, prateada. Era do meu avô, explicou. Ele dizia que cada pena guarda as palavras que ainda não foram ditas. É linda, disse Isabel emocionada. E por que me dá? É porque acho que ainda tem muito por dizer. Ela segurou a pena, leve como uma promessa. Talvez comece a escrever, murmurou. Não contratos nem relatórios, mas o que sinto. Então escreva sobre isto, respondeu ele olhando o rio. O instante em que o passado começa a perder força. As semanas passaram. O solar transformava-se diante deles. Novos quartos, paredes limpas, um jardim que florescia. Mas o que mais mudava era o ar. Havia riso, som de música, hóspedes que voltavam. Isabel já não usava salto. O cabelo ficava preso com um simples elástico. Às vezes, à noite, sentava-se no salão com um copo de vinho e ouvia Rafael tocar. Uma tarde, quando revisava papéis na recepção, o telefone tocou. Ela atendeu sem pensar. Lá do Tejo, boa tarde. Do outro lado, uma voz feminina, fria. Senhora Monteiro? Fala da redação do El Diário Financeiro. Gostaríamos de confirmar uma informação. É verdade que a senhora se retirou do conselho do Grupo Salazar? Isabel gelou. Como souberam disso? Há rumores de uma venda emergencial e também de que o senhor Eduardo Salazar pretende processá-la por quebra de contrato. O nome de Eduardo caiu como pedra. Ela respirou fundo. Sem comentários, desligou. Ficou imóvel, olhando o telefone como se ele tivesse explodido. Rafael aproximou-se. O que houve? Nada que valha a pena reviver. Eduardo? Sempre Eduardo. Ela suspirou. Parece que o passado tem melhor memória do que eu. Ele sentou-se ao lado dela. O passado só volta se o deixarmos entrar. Mas ele não pede permissão. O olhar dela desviou para o rio. O Tejo corria tranquilo, indiferente às guerras humanas. Ela sentiu o impulso antigo de fugir. Arrumar as malas, desaparecer antes que o escândalo chegasse. Mas a voz de Rafael quebrou o pensamento. Ficar é mais corajoso do que fugir. À noite, subiu ao terraço sozinha. Lisboa cintilava. As mãos tremiam ligeiramente quando acendeu um cigarro. O primeiro em anos. A fumaça subia devagar, como se desenhasse o contorno das coisas que ela tentava esquecer. De repente, ouviu o som de passos atrás dela. Rafael. Pensei que não fumava. Também pensei. Ela sorriu cansada. Velhos hábitos voltam quando o medo acorda. Ele tirou o cigarro das mãos dela. Apagou-o com delicadeza. Não precisa disso. E do que preciso, então? De confiar que o que está a construir aqui é mais forte do que o que perdeu lá. Isabel o olhou.
o rosto iluminado pela luz das lâmpadas da varanda. Você fala como se fosse fácil, não é? Mas é o único caminho? Por um instante, ficaram apenas olhando-se. Depois ele se afastou um passo e acrescentou: amanhã chega a inspeção do turismo. Se quisermos abrir o hotel em julho, precisamos estar prontos. Ela assentiu, tentando recuperar o fôlego. Estaremos. Mas quando ele saiu, o vento trouxe novamente o eco da voz ao telefone. Processo por quebra de contrato. E, pela primeira vez desde que chegara a Lisboa, Isabel sentiu o medo antigo rastejar de volta. Lento, mas real. O céu de Lisboa estava carregado, o ar pesado de tempestade e murmúrios. Desde o amanhecer, Isabel sentia o pressentimento de que algo se aproximava. Algo que não podia evitar. No hall do Four Seasons Hotel Ritz, o mármore reluzia sob as luzes douradas, e o perfume de jasmim e couro novo flutuava no ar. Homens de terno, mulheres de salto, repórteres escondidos atrás das colunas. O relógio suíço no pulso dela marcava 10h45 quando entrou, acompanhada apenas por um assessor jurídico. Rafael ficara no solar. Ela pedira que não viesse. Este é um fantasma que eu mesma preciso encarar, dissera. O salão Almada Negreiros estava repleto de câmeras. Um painel exibia Conferência Anual de Investimentos do Grupo Salazar. Ela reconheceu os rostos, antigos aliados, velhos inimigos. E no centro do palco, Eduardo Salazar, impecável em um terno azul Hermenegildo Zegna, segurava um microfone. Quando a viu entrar, a voz dele tremeu por um segundo, mas logo recuperou o tom de ferro. Senhores, é com grande prazer que anuncio a nova fase do Grupo Salazar. Sem exceções, sem hesitações. As luzes dos fotógrafos dispararam como relâmpagos. Isabel respirou fundo e caminhou até a primeira fila. O som dos saltos Christian Louboutin ecoava no mármore. Cada passo, uma declaração de guerra. Eduardo fingiu não vê-la, mas o público percebeu. Murmúrios se espalharam. Um jornalista levantou a mão. Senhor Salazar, é verdade que a doutora Monteiro rompeu o contrato e que o grupo prepara um processo contra ela? A pergunta ricocheteou no salão como um tiro. Eduardo sorriu frio. As decisões empresariais são complexas. Algumas pessoas esquecem que o sucesso exige lealdade. A insinuação estava lançada. As câmeras voltaram-se para Isabel. Ela levantou-se. E outras pessoas, disse com voz firme, esquecem que lealdade não se compra com medo. O salão congelou. Ela subiu os degraus até o palco, enfrentando-o frente a frente. Durante 10 anos ajudei a construir este império. Fui eu quem negociou as primeiras fusões, quem sustentou cada número nestes relatórios que exibe com tanto orgulho. E também foi quem abandonou o navio no meio da travessia, retrucou Eduardo. Por um músico de bar, um murmúrio de choque percorreu a sala. Isabel manteve-se imóvel, os olhos fixos nele. Abandonei o navio, sim, disse ela pausadamente. Mas o fiz quando percebi que estava afundando em arrogância. Ele deu um passo à frente. Quer transformar isto num espetáculo? Não. Só quero que ouçam a verdade, respondeu. Não saí por dinheiro, nem por amor. Saí porque me recusei a vender mais uma vida para alimentar o vosso ego. As câmeras captaram tudo. Os flashes faziam o ambiente parecer uma tempestade de luz. Eduardo tentou recuperar o controle. Tenha cuidado com o que diz. Cuidado é o que tive durante anos, respondeu Isabel. E veja onde isso me trouxe. Ao vosso lado, mas vazia. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Então, ela tirou algo da bolsa. A antiga caneta de prata que ele lhe dera no início da sociedade. Colocou-a sobre o púlpito. Guarde-a.
Simboliza o que nos restou. Uma assinatura num papel morto. Eduardo ficou sem palavras. O rosto endurecido, o orgulho em ruínas. Isabel voltou-se para o público. Senhores, eu não sou mais parte deste grupo. E, se o preço da liberdade for enfrentar todos vocês, que assim seja. Saiu do palco sob uma chuva de flashes. As portas se fecharam atrás dela e o som abafado das perguntas desapareceu. Do lado de fora, começou a chover. Lisboa parecia lavar-se com ela. Quando o carro parou diante do solar do Tejo, Rafael já esperava, molhado da chuva. Ela saiu sem dizer nada e ele apenas a abraçou. O cheiro dele, café, madeira, chuva, era o antídoto perfeito para o perfume artificial do Ritz. Acabou? Perguntou. Ainda não, mas pela primeira vez sinto que vai acabar bem. Ele afastou uma mecha molhada do rosto dela. Está a chover. Deixa chover. Ela sorriu. É só água, não contratos. A chuva caiu sobre Lisboa a noite inteira. Os telhados de Alfama brilharam como espelhos escuros. E o solar do Tejo parecia respirar com o vento. De madrugada, quando o temporal cessou, o ar cheirava a terra limpa e maresia. Isabel acordou cedo. As cortinas ainda pingavam gotas, e o som distante das gaivotas misturava-se ao rumor do Tejo. No chão, junto à porta, alguém deixara uma rosa branca e um bilhete, para lembrar que o sol volta sempre. Sorriu, sem conseguir evitar. Vestiu uma camisa branca, calças leves e desceu. No átrio, encontrou Rafael a arrumar cadeiras. O cabelo úmido, uma camisa azul arregaçada nos braços. Trouxe-me flores? Trouxe. Achei que o solar precisava de cor. O solar ou eu? Ele sorriu. Ambos. Amanhã trouxe visitantes inesperados. Jornalistas, curiosos, antigos parceiros. Queriam saber a versão dela. Isabel respondeu a todos da mesma forma. De pé na escadaria do solar, o sol refletindo nos azulejos ao redor. A minha versão é o que vem. Um lugar vivo, restaurado, onde o lucro não vale mais do que a memória. As câmeras filmavam, mas ela não parecia se importar. A mulher que um dia fugira da própria sombra, agora falava com o rosto exposto à luz. Quando terminou, o repórter mais jovem perguntou: "E quanto ao senhor Salazar?" Ela pensou por um instante. "Desejo-lhe o mesmo que desejo a mim, paz." E entrou, deixando o som das lentes atrás de si. À tarde, o solar do Tejo reabria oficialmente. O salão principal fora transformado num espaço de concertos. As paredes brancas refletiam o dourado das lâmpadas, e o piano de cauda ocupava o centro. Convidados chegavam, artistas, vizinhos, antigos hóspedes. Isabel cumprimentava um por um, sentindo-se estranhamente em casa. Rafael, de camisa preta, ajustava partituras sobre o piano. "Nervoso?" perguntou ela. "Um pouco. Não parece?" É que, quando se toca para quem importa, o medo vira música. O público silenciou-se. Rafael começou a tocar. A melodia que ela ouvira semanas antes, agora completa, chamada Horizonte. As notas subiam suaves, depois firmes, cheias de ar e de promessa. Isabel fechou os olhos. Lembrou-se do dia em que o conheceu. Da primeira vez em que teve coragem de rasgar um contrato, das chuvas, das noites em claro, e entendeu, enfim, que tudo aquilo a trouxera aqui, a este instante onde nada precisava ser perfeito para ser verdadeiro. Quando a última nota se dissolveu, o público levantou-se. Aplausos, flores, vozes, mas ela só via Rafael, de pé, olhando-a como quem finalmente encontra o porto. Aproximou-se, lenta, e disse: "A música é linda,
É nossa! Ele segurou-lhe o rosto, os dedos ainda tremendo do piano, e beijou-a. Não havia pressa, nem disfarce, apenas a entrega tranquila de quem sobreviveu à própria tempestade. Mais tarde, sozinhos na varanda, olharam o Tejo. O rio corria calmo, refletindo as luzes da cidade. Isabel encostou a cabeça no ombro dele. "Sabes o que mais me assusta agora?" perguntou. "O quê?" "Não ter medo." Rafael passou o braço à volta dela. "Então guarda isso. É o sinal de que está viva." O vento soprou, leve. No jardim, as flores voltavam a erguer-se depois da chuva. O solar do Tejo brilhava como nunca. Não por luxo, mas por verdade. O verão chegara cedo a Lisboa. O ar trazia cheiro de maresia e fruta madura, e o solar do Tejo brilhava sob a luz branca de julho. As paredes, agora restauradas, guardavam risos de hóspedes e o som de passos leves pelos corredores. A fonte do jardim corria de novo, e nas noites quentes o piano soava até tarde, misturando-se às vozes que vinham do bairro. Isabel caminhava entre as mesas do terraço com um bloco de notas. O vestido de linho bege colava-se-lhe à pele. No pulso, apenas uma pulseira fina de prata. Já não havia relógios caros nem saltos altos. A elegância dela vinha da calma. Rafael tocava uma melodia improvisada no salão. A música escapava pelas janelas abertas, flutuando sobre o Tejo. Às vezes, ela parava só para ouvi-lo, sorrindo sozinha. A casa inteira parecia pulsar no mesmo compasso. "Temos reservas completas até setembro", disse Dona Lúcia, aproximando-se com uma bandeja de limonada. "Nem no tempo dos marqueses o solar recebeu tanta gente? E o segredo é que agora ele tem alma", respondeu Isabel. Enquanto falava, observava turistas a fotografar os azulejos, crianças correndo pelo jardim. Era difícil acreditar que aquele lugar quase fora demolido. À tarde, Rafael entrou no escritório, ainda com o cheiro de sol e verniz nas mãos. "Temos visita", anunciou. "Um tal de Henrique Durão, de Genebra, diz que quer falar consigo sobre um investimento." "Agora?" "Está na sala de estar." Isabel suspirou e alisou o cabelo. Parece que o passado sempre encontra o endereço certo. Na sala, um homem elegante levantou-se ao vê-la. Terno claro Brioni, relógio Patek Philippe, sorriso de quem está acostumado a ser ouvido. "Senhora Monteiro", disse, em português com sotaque francês. "É um prazer finalmente conhecê-la. Tenho ouvido falar muito deste lugar." Ela apertou-lhe a mão, avaliando-o. Mas em Lisboa, quando alguém diz "ouvi falar", normalmente vem com proposta. Ele riu. "Culpado. Trabalho para um fundo suíço especializado em hospitalidade histórica. Estamos a estudar parcerias na península. O solar do Tejo seria perfeito." Isabel cruzou os braços. "Perfeito para quê? Expansão, financiamento, marketing internacional, um restaurante com estrela Michelin. Tudo sob o seu nome." Rafael, encostado à porta, ouvia em silêncio. Henrique notou a presença dele e acrescentou com leve ironia: "Naturalmente, os atuais gestores poderiam manter funções artísticas." A tensão instalou-se. Isabel endireitou-se. "E agradeço a oferta, mas não estou à venda." "Não se trata de venda", insistiu Henrique. "É projeção. O seu talento merece o mundo." Ela olhou para o piano lá ao fundo, onde Rafael deixara as partituras. "O mundo já o tive. Agora quero pertença." Henrique sorriu como quem não entende. "Pense com calma. Voltarei em uma semana." Entregou-lhe um cartão espesso, letras gravadas em ouro. "O tempo muda rápido, senhora Monteiro." Quando ele saiu, o silêncio pareceu mais pesado do que antes. Rafael aproximou-se. "E então?" "O mundo a chamar outra vez."
Vai atender? Ela olhou para o cartão entre os dedos. Ainda não sei. À noite o céu estava cor-de-rosa sobre o rio. Isabel sentou-se no parapeito da varanda, os pés descalços tocando o ar quente. Rafael trouxe 2 taças de vinho branco. Ao que vem aí, disse ele. Ao que fica, corrigiu ela. Beberam em silêncio. O som distante de um saxofone subia de alfama. O solar cheirava a lavanda e madeira nova. Rafael passou o braço por trás dela sem palavras. Isabel encostou-se ao peito dele e pensou: talvez o verdadeiro retorno seja ficar. O correio chegou numa manhã de sexta-feira, junto com o cheiro de pão quente e o canto dos pardais nas árvores do jardim. Entre as cartas comuns havia um envelope espesso, selado com o brasão de um banco suíço. Isabel reconheceu o remetente antes mesmo de abri-lo. Henrique Durão. Dentro, um convite em papel acetinado. Jantar privado. Restaurante Eleven. Parque Eduardo VII. Discussão confidencial sobre o futuro do solar do Tejo. No canto inferior, uma assinatura feita com caneta. Mont Blanc Meisterstück. Traço firme. Vaidoso, Isabel dobrou o convite e guardou-o na gaveta. Durante o resto da manhã, tentou concentrar-se no trabalho, mas as palavras do homem voltavam-lhe à cabeça. O tempo muda rápido, senhora Monteiro. Ao fim da tarde, Rafael entrou no escritório, trazendo uma pilha de papéis e o cheiro doce de verniz novo. Está estranha hoje. Só cansada? Cansada ou distraída? Ela levantou os olhos hesitante. Recebi um convite. Dele? Rafael não precisou dizer o nome. Isabel assentiu. Um jantar de negócios. Negócios ou tentações? Perguntou ele, meio sorrindo, meio sério. Rafael suspirou. Isto não é sobre nós. Tudo é, Isabel. Quando alguém te quer de volta ao mundo de onde fugiste, é sobre nós também. Ela fechou a gaveta com força. Não quero discutir. Eu também não, disse ele. Só quero que não te percas de novo. Ele saiu e o som dos passos dele ecoou pelo corredor. O silêncio que ficou era pior do que qualquer discussão. O restaurante Eleven ficava no topo do Parque Eduardo VII, com vista para toda a Lisboa iluminada. As janelas davam para o Tejo, e o interior cheirava a trufas, vinho francês e cristais Riedel. Isabel chegou às 9 em ponto de vestido preto Chanel, simples, mas preciso. O maître a conduziu até a mesa reservada. Henrique já a esperava, terno cinza canale, um sorriso que misturava charme e cálculo. Fico feliz que tenha vindo, disse levantando-se. Vim ouvir, só isso. O jantar começou com champanhe Dom Perignon 2010 e ostras. Henrique falava de investimentos, de revistas internacionais, de turismo de luxo. Mas a cada frase, Isabel percebia que ele falava menos de negócios e mais dela. De sua imagem, seu nome, o mito que o mundo financeiro ainda associava a Isabel Monteiro. A senhora foi um ícone, disse ele. E pode voltar a ser. Ícones cansam, respondeu. Eu prefiro pessoas. Pessoas não movem capitais. Nem todas as vidas precisam ser um balanço contábil. Henrique recostou-se na cadeira, analisando-a como um jogador. Rafael Fernandes. É esse o nome dele, certo? O que tem ele? Nenhum homem simples sustenta por muito tempo uma mulher como você. A frase foi dita com suavidade, mas feriu fundo. Isabel pousou o guardanapo sobre a mesa. Engana-se, Sr. Durão. Um homem simples pode sustentar tudo, menos mentiras. O garçom aproximou-se, constrangido. Henrique ergueu a mão. Traga o conto final. Isabel levantou-se antes que ele dissesse mais alguma coisa. Do lado de fora, o vento do parque trouxe o cheiro de terra molhada. As luzes da cidade brilhavam ao longe. E por um instante, ela percebeu que o verdadeiro luxo era poder ir embora.
De volta ao solar, a casa dormia. Rafael estava no salão, sozinho, tocando piano sem partitura. Quando ela entrou, ele não parou de tocar. A música era grave, quase triste. Fui, disse ela. Mas voltei. Já percebi. E não aceitei nada? Ele apenas assentiu, sem olhar para ela. O que ele te ofereceu? O que o dinheiro sempre oferece? Um espelho? E o que viste nele? O que já não sou. Rafael finalmente levantou o olhar. Então está certo. Está. Isabel aproximou-se. Mas ainda dói ser lembrada de quem fui. Ele afastou-se do piano e segurou-lhe o rosto com as mãos. Deixa que o tempo faça o resto. Ela sorriu cansada. O tempo e você? O beijo foi lento, nascido do silêncio. Lá fora, o tejo refletia a lua cheia. Dentro do solar, a música parou. Não por fim, mas por paz. O sol de agosto queimava alto sobre Lisboa. O solar do Tejo brilhava como um farol branco. As janelas abertas, os quartos cheios de hóspedes. Do jardim vinha o som de risadas e o estalar distante de copos de vinho. Mas dentro do escritório, o ar era pesado, o tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Isabel lia o jornal. As mãos tremiam ligeiramente sobre o papel. Na primeira página, um título em letras douradas. A queda e o renascimento de Isabel Monteiro. A mulher que trocou milhões por um músico. A fotografia ocupava meia página. Ela e Rafael na varanda do solar. O sol batendo-lhes no rosto. O olhar dela sereno. O texto, no entanto, era ácido. Falava de romance entre classes, de escândalo empresarial, de reclusão estratégica para manipular a imagem pública. Mais abaixo, uma citação anônima. Dizem que ela ainda mantém contatos secretos com investidores estrangeiros. Isabel pousou o jornal sobre a mesa e fechou os olhos. O som do Tejo parecia distante, abafado. A fama tinha voltado, não com aplausos, mas com dentes. Quando Rafael entrou, percebeu logo. O jornal estava aberto, o rosto dela tenso. Pegou o exemplar e leu as primeiras linhas. Isto é mentira, disse. É meia-verdade, respondeu ela. Meia-verdade é sempre pior. Ele jogou o jornal sobre a mesa. Eles não sabem de nada. Sabem o suficiente para destruir o que estamos a construir. O telefone tocou. Isabel atendeu por reflexo. Lá do Tejo, bom dia. Do outro lado, uma voz de mulher seca. Senhora Monteiro? Aqui é da revista Europa. Estamos a preparar uma matéria sobre o seu novo projeto. Pode confirmar se realmente rompeu com o Grupo Salazar? Ela respirou fundo. Já disse tudo o que tinha para dizer. A senhora tem 1 minuto. Não, desligou. O aparelho ficou mudo, mas o zumbido da inquietação permaneceu. À tarde, começaram as ligações dos clientes. Alguns queriam cancelar reservas, outros pediam explicações. Dona Lúcia entrou aflita. E menina Isabel, há jornalistas lá fora, na rua. Querem falar consigo? Isabel olhou pela janela. Câmeras, microfones, vozes. O mesmo teatro que conhecia de Copont Rafael aproximou-se. Deixe que eu fale com eles. Não. Se alguém tem de enfrentar isso, sou eu. Pegou o casaco e saiu para o jardim. O ar estava quente, vibrante de sol. Os repórteres avançaram como aves. Senhora Monteiro, é verdade que foi processada por Eduardo Salazar? O solar foi comprado com dinheiro do grupo? Está a ser financiada por fundos suíços? Ela levantou a mão. Não devo explicações sobre a minha vida pessoal. Mas o público tem o direito de saber, insistiu um deles. O público, disse ela, com voz baixa, quase calma. Tem o direito de escolher o que acredita. Virou as costas e voltou para dentro. Os flashes ainda piscavam quando a porta se fechou. No salão, Rafael esperava. Ela encostou-se à parede exausta. Isto vai acabar com o hotel. Não vai? Não compreende, disse ela. Já vi este filme.
Primeiro vêm as manchetes, depois os boatos, depois os contratos que evaporam. E o que vem depois disso? Perguntou ele. O vazio Rafael aproximou-se. Então vamos preenchê-lo, ela riu amarga. Com o quê? Música, esperança. Com verdade, o olhar dele era firme. Se queres mesmo provar que mudou, deixa o mundo falar sozinho. Não te escondas, mas não respondas com raiva. Isabel suspirou. Jim, às vezes parece que ainda vive num mundo em que as pessoas se ouvem. E tu vives num em que elas só gritam. Talvez por isso nos encontremos no meio. A frase ficou no ar. Isabel olhou o piano, as flores na janela, o reflexo da luz sobre o chão encerado. Tudo o que construíram parecia frágil. Belo, mas à beira do colapso. À noite, o vento mudou. Lisboa cheirava a chuva e maresia. Isabel subiu ao terraço e acendeu uma vela. O fogo tremia ao vento, mas não se apagava. Ela pensou em tudo. Marbella, Eduardo, Henrique, o solar, Rafael. O passado e o presente misturavam-se como reflexos num espelho rachado. Um espelho e uma chama. Murmurou. Sempre as mesmas coisas, o que mostra e o que consome. A vela inclinou-se, quase apagando. Mas antes que a chama morresse, Rafael apareceu à porta. Está a chover outra vez. Eu sei. Ela sorriu. Talvez precise. Ele aproximou-se, colocou a mão sobre a dela, protegendo a chama. Durante um instante, o vento cessou. A luz refletiu-se nos olhos deles, e Isabel sentiu que, apesar de tudo, ainda havia algo que o mundo não podia destruir. O fogo que escolhem manter aceso. Na manhã seguinte, o solar do Tejo acordou com um silêncio estranho. Nem o som do piano, nem as risadas dos hóspedes. Só o ruído distante do rio e o murmúrio de passos apressados no átrio. Dona Lúcia subiu as escadas, ofegante. Menina Isabel. Ele chegou. Quem? O senhor Salazar? As palavras caíram pesadas, como o bater de uma porta antiga. Isabel desceu. No pátio, um Bentley azul escuro reluzia sob o sol. Dele saiu Eduardo Salazar, impecável como sempre. Terno Tom Ford, gravata de seda Hermès. O rosto bronzeado, frio. Atrás, 2 advogados e um homem de terno bege que ela reconheceu. Um inspetor da direção de turismo. Isabel Monteiro, disse ele, a voz cortante. Parece que o destino gosta de ironias. Ela manteve-se firme, e eu pensava que ironia era regressar a um lugar que desprezou. Eduardo sorriu, mas os olhos não sorriam. Vim salvar o que ainda pode ser salvo. Não há nada a salvar, Eduardo. Sim. A tua reputação, por exemplo. Estendeu uma pasta de couro. Há denúncias. Alegações de financiamento irregular. Isabel ficou imóvel. O inspetor pigarreou. Recebemos queixas formais. Precisamos fazer uma verificação no local. Rafael apareceu na porta, coberto de pó de tinta. O que está a acontecer? Uma visita? Respondeu Isabel. A velha guarda veio abençoar a nova casa. Eduardo lançou-lhe um olhar desdenhoso. Então este é o músico? E este é o homem que vive o que você apenas compra. O inspetor interveio. Senhora Monteiro, precisamos de ver os documentos da compra. Ela fez um sinal para que entrassem. Caminhou na frente, a cabeça erguida, o coração a bater forte. Durante horas, os fiscais vasculharam pastas, perguntaram, mediram. Eduardo observava tudo com um ar satisfeito. Rafael, de braços cruzados, tentava conter a raiva. No final, o inspetor fechou a pasta e disse, está tudo em ordem. Eduardo empalideceu. E como? Nenhuma irregularidade. As doações foram pessoais declaradas. O solar pertence legalmente à senhora Monteiro. O silêncio foi cortado apenas pelo som das gaivotas lá fora. Isabel respirou fundo.
Parece que a verdade ainda sabe assinar o próprio nome. O inspetor despediu-se e saiu com os assistentes. Ficaram apenas os três. Eduardo aproximou-se. Ainda pode voltar, Isabel. Posso apagar tudo isto. Apagar o quê? A vergonha? A coragem? A história? Ela sorriu, cansada. A história não se apaga, reescreve-se. E esta parte já não te pertence. Eduardo olhou em volta. O jardim, as flores, o piano ao fundo. Tudo isto vai ruir sem mim. Engana-se, disse Rafael. Já está a florescer sem si. O empresário encarou-o e por um instante pareceu prestes a reagir. Mas então, algo no rosto de Isabel o deteve. Havia serenidade demais ali para ser vencida. Adeus, Isabel. Deus, Eduardo, que o espelho te devolva o que procuras. Ele saiu, o som do Bentley desaparecendo na estrada. Quando o portão se fechou, Isabel ficou sozinha no átrio. Rafael aproximou-se devagar. Acabou, ainda não, mas agora sei como termina. Ela pegou o jornal do dia anterior e atirou-o na lareira. As chamas subiram rápido, devorando o papel e os rostos impressos. Rafael observou. Bonita metáfora? Não é metáfora, disse ela. Libertação? O fogo refletia-se nos olhos dela. A cada folha queimada, um peso desaparecia. Quando o último fragmento virou cinza, ela sussurrou. Agora sim, acabou. Rafael segurou-lhe a mão. E o solar? O solar fica, o amor também. O resto, o vento leva. Mais tarde, no terraço, o ar era morno e o céu pintado de laranja. Lisboa recuperava a calma depois da tempestade. Rafael trouxe 2 taças de vinho Quinta da Bacalhoa. Ao fim de um capítulo, disse. E ao começo de outro, respondeu Isabel. Beberam devagar olhando o Tejo. Lá embaixo, o reflexo do fogo ainda dançava nos vitrais da sala. Parecia um coração a bater dentro da casa. Isabel encostou-se a ele. Às vezes penso que o que chamamos de destino é só coragem com outro nome. Rafael sorriu. Então, que o destino nos encontre corajosos. E ficaram ali, em silêncio, enquanto o rio levava as cinzas do que já não servia. 6 meses tinham passado desde o dia em que Eduardo Salazar deixara o pátio do solar do Tejo para nunca mais voltar. O inverno dera lugar a uma primavera luminosa, e Lisboa respirava outra vez. As buganvílias cobriam os muros de cor, e o som do rio chegava até aos quartos, misturado com o riso dos hóspedes. O solar já não era apenas um hotel, tornara-se um símbolo de renascimento. Turistas vinham de toda a Europa para ouvir as histórias sobre a mulher que trocara milhões por liberdade. Os jornais, antes tão cruéis, agora a chamavam de a Senhora do Tejo. Isabel Monteiro caminhava entre as mesas do terraço com um caderno na mão e o cabelo preso num coque simples. Usava vestidos de algodão, sandálias leves. Nada nela lembrava a executiva de outrora, exceto a elegância natural que persistia, agora sem esforço. Rafael tocava piano todas as tardes, enquanto o sol atravessava os vitrais e pintava o chão de dourado. Os hóspedes se reuniam para ouvi-lo, e ele sorria ao ver Isabel parada à porta, observando-o. Entre eles já não havia promessas, apenas a certeza tranquila de quem permanece. Naquela manhã, o carteiro trouxe um envelope sem remetente. Isabel abriu devagar. Dentro, um recorte de jornal com uma nota breve. Grupo Salazar encerra atividades. Eduardo Salazar retira-se para Genebra. Ela leu em silêncio. Depois sorriu. Rafael aproximou-se. Boas notícias? Notícias antigas que chegaram atrasadas, respondeu, e rasgou o papel, deixando que o vento levasse os pedaços sobre o jardim.
As obras no solar estavam completas. Os corredores cheiravam a cera e madeira nova. No salão principal, pendurava-se agora um quadro com a assinatura de Rafael. Horizonte. Era a imagem do Tejo ao entardecer. As mesmas cores da música que ele compusera meses antes. Na recepção, uma jovem jornalista estrangeira pediu para entrevistá-la. Senhora Monteiro, o que é o sucesso, afinal? Perguntou de bloco na mão. Isabel pensou por um instante e respondeu. O sucesso é acordar e reconhecer o próprio reflexo. A repórter sorriu, confusa, mas Isabel sabia que não se tratava de metáfora. Tratava-se de verdade. Em junho, Lisboa fervilhava. O solar recebia um festival de música e arte, e o lugar enchia-se de sons, cores, vozes de todas as línguas. Rafael organizara os concertos, Isabel cuidava de cada detalhe. Toalhas de linho, flores frescas, o cardápio preparado com ingredientes da região. Na véspera do evento, ela encontrou uma carta sobre o piano. O papel era simples, o traço conhecido. Isabel, sei que o silêncio foi a única forma que encontrei de pedir desculpas. Não espero perdão, apenas que saibas que aprendi contigo. Poder não é controle, é desprendimento. I.S. Ela leu devagar, depois dobrou a carta e colocou-a no fundo de uma gaveta. Não havia rancor, apenas gratidão pela lição encerrada. O festival começou ao pôr do sol. As luzes refletiam-se no rio, e o salão abria as portas para o jardim. Músicos afinavam instrumentos, o ar cheirava a vinho branco e lavanda. Rafael sentou-se ao piano, Isabel ao seu lado. Preparado? Perguntou ela. Sempre fico nervoso antes da primeira nota. Então toca como se fosse a última. Ele sorriu e começou. A melodia encheu o ar. Era Horizonte, agora acompanhada por violinos e flauta. As notas pareciam subir ao céu e cair de novo sobre o Tejo, como chuva de luz. Quando terminou, o público levantou-se em aplausos. Rafael olhou para Isabel, e ela sentiu que, naquele instante, toda a viagem, Marbella, Genebra, Lisboa, fazia sentido. Tudo tinha sido necessário para chegar ali. Depois do concerto, dançaram no jardim. Sem música, apenas o rumor do rio e o som dos próprios passos. Ela encostou a cabeça ao peito dele e murmurou. Sabe o que é estranho? O quê? Quanto mais simples é a vida, mais inteira me sinto. É que a simplicidade não pesa. O último dia de verão chegou com um céu claro e vento leve. O solar descansava depois do festival. As flores já começando a secar, os hóspedes partindo devagar. Isabel caminhou até o terraço com uma taça de café, o vestido balançando com a brisa. O Tejo estava calmo. As águas refletiam o sol como um espelho líquido. Ela respirou fundo, deixando o cheiro de maresia e pão quente preencher os pulmões. Rafael juntou-se a ela, trazendo uma pequena caixa de madeira. Um presente, disse. Dentro havia uma pena prateada. A mesma que ele lhe dera meses atrás, agora restaurada. Achei que devias tê-la de volta. Por quê? Porque a história ainda está a ser escrita. Ela sorriu. E que nome damos a esta parte? Nenhum. As histórias felizes não precisam de títulos. O silêncio que seguiu era perfeito. Gaivotas cruzavam o céu, e o som distante de um elétrico subia da cidade. O tempo parecia suspenso. Isabel apoiou as mãos na balaustrada e observou a luz a dançar sobre o rio. Cada reflexo parecia um fragmento de tudo o que vivera. O brilho dos espelhos de Marbella, as velas do solar, o fogo da lareira onde queimara o passado. Tudo voltava ali, fundido na mesma claridade. Sabes, disse ela,
Acho que o Tejo não reflete a cidade. Ele devolve o que cada um tem dentro. E o que vês agora? Perguntou Rafael. Vejo paz. Ele a abraçou por trás, e juntos ficaram a olhar o horizonte. O sol descia devagar, tingindo o rio de ouro e cobre, e, quando a primeira estrela apareceu, Isabel compreendeu. Não era o fim, mas o ponto exato onde o passado deixava de doer. O vento moveu os cabelos dela. O Tejo brilhou como um coração líquido, e o solar do Tejo permaneceu, não como monumento de luxo, mas como casa de luz.